Olá pessoal, Oficina de Arte Verso trazendo mais uma incrível experiência para vocês. Hoje ensinando a fazer essa retroescavadeira de papelão. Veja como ela ficou muito legal, muito bem detalhada, com todas as partes maleáveis, como vocês podem observar aí, ó. Pessoal, antes de prosseguir com o vídeo, quero pedir a todos vocês que me dêem uma força se inscrevendo no meu canal de desenhos animados. Lá vai ter algumas histórias da minha vida, histórias bem engraçadas, para compartilhar com vocês. E também vai ter alguns desenhos animados feitos por mim mesmo. Se inscreve lá para me dar uma força, o link vai estar na descrição e também nos comentários. É isso aí, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e peço a vocês que cada um de vocês compartilhe o nosso vídeo com mais um amigo. Vamos para os materiais necessários, mas primeiro roda a vinheta. E o material necessário é, vamos precisar aí de papelão, eu utilizo de caixa de leite, como eu já tenho falado. Vamos precisar de cola quente, cola instantânea, vamos precisar de tesoura e estilete, lembrando-se sempre, se você for criança, peça ajuda para um adulto. Vamos precisar de uma canetinha preta para fazer as marcações e 2 palitos de churrasco. E também precisaremos de uma moeda de 10 centavos e uma de 25, só mesmo para fazer algumas marcações, mas dá para ser substituído. E vamos iniciar então nossa retroescavadeira. Bom pessoal, para iniciar aqui, eu recortei um pedaço de papelão com o tamanho de 13 centímetros de comprimento e a largura de 5, como vocês podem observar. Vou utilizar a régua escolar comum para facilitar para vocês. Em primeiro lugar aqui, ó, para fazer aí o chassi basicamente da nossa retroescavadeira, nós vamos marcar aqui, ó, 6 centímetros na parte de cima. Marcou 6 centímetros, nós vamos vir aqui, ó, na lateral e de cima para baixo vamos marcar 1,5 centímetro. Marquei 1,5 centímetro. Agora vou fazer a ligação aqui dos dois pontos. De preferência vocês utilizem caneta comum. Eu estou utilizando a canetinha preta para melhorar a visibilidade para vocês. Agora aqui, ó, na parte de cima vamos marcar aqui 1 centímetro. E este 1 centímetro que marcamos aqui vamos ligar lá no cantinho embaixo. Dessa forma. Tendo feito isto, nós vamos marcar aqui, ó, meio centímetro na parte de trás. E também vamos marcar meio centímetro na parte da frente. Marcamos aí esse meio centímetro. Você, em vez de colocar sua régua assim, se a sua régua for dessa que só tem de um lado os números, você vai colocar assim, ó, na marcação do meio centímetro, dessa forma, ó. E vai riscar aí, ó, até o número 5. Vai riscar 5 centímetros. Desta forma aí, ó. Tendo riscado esses 5 centímetros, aqui agora você vai marcar 2,5 centímetros na parte de trás, somente para nós podermos fazer um risco na altura de 2,5 centímetros. Então não marque muito não. Faça mesmo só esse pontinho que eu estou mostrando aqui. E vai colocar sua régua nesta posição aqui, ó. Veja aí, ó. E aqui agora você vai riscar do 6 ao 8. Do número 6 até o 8 centímetros. Veja aí, ó. Desta forma. Na parte de cima aqui, ó. Vai colocar sua régua e vai marcar aqui, ó. 7 centímetros. Marcou 7 centímetros, ó. Observe aí, ó. Você vai ligar esses 7 centímetros até a marcação do meio que nós fizemos aqui, ó. Dessa forma. E aqui agora vai ligar essas duas partes aqui, ó, que sobraram. E veja que aqui nós praticamente já temos aí o chassi da nossa retroescavadeira. Agora você vai recortar, logicamente. Eu utilizo o estilete para recortar, para quem não sabe. Normalmente eu utilizo o estilete. Você, ó, veja que eu já tenho recortado. Podem observar que é o mesmo tamanho. E para você fazer a outra parte, você vai recortar um pedacinho da mesma forma. Vai colocar por cima e contornar com a caneta. E depois que você contornar, você terá as duas partes desta forma aí que vocês estão vendo. Vamos reservar essas duas partes e vamos dar continuidade. Aqui eu recortei um pedaço de papelão
com o tamanho com a largura de 7 centímetros e com o comprimento de 8 centímetros e meio, como vocês podem observar. Utilizando ele nesta posição, você vai marcar 1 centímetro de cada lado na parte de cima. Coloque aí, ó, 7 centímetros, vai marcar 1 centímetro de cada lado. E depois também nas duas extremidades aqui, ó, na lateral, você vai marcar 3 centímetros e meio aqui e também do lado de cá. Os dois cantos são iguais. Tendo feito isso, agora você vai apenas fazer a ligação aí, ó, desta forma e também desta forma, para que as duas partes fiquem iguais. Agora, para o próximo passo, nós estaremos marcando aqui na parte de cima 4 centímetros. Vai marcar aqui, ó, 4 centímetros, faz só uma marquinha e faça só uma marquinha também embaixo. E aqui, ó, vamos estar riscando um risco. Você vai riscar aqui, ó, pula meio centímetro, não risca pelo tamanho aqui de meio centímetro e vai riscar para baixo aqui, ó. Você vai começar do meio centímetro, colocando sua régua, começando do zero em cima, e vai riscar aqui, ó, até o 6,5. Ou melhor, pode riscar até embaixo, não tem problema não. E aqui agora você vai medir aqui, ó, aproximadamente meio centímetro e vai fazer outro risco igual, desta forma e proporção. Na parte de cima, você vai deixar aí, ó, meio centímetro para cima e vai riscar. Lembrando que você não vai chegar até as extremidades. Deixe meio centímetro para cá e meio para lá, que é unicamente para nós conseguirmos fazer isso aqui, ó. Veja aí, ó, deixei mais uma lateralzinha de meio centímetro e da mesma forma também estarei fazendo do lado de cá, meio centímetro, dessa forma aí. Não tem importância sair meio fora do rumo, porque quando for fazer outra peça nós vamos utilizar essa daqui de base. Agora sim, você vai pegar aqui, ó, coloca o zero da sua régua aqui em cima e vai pegar essa parte aqui, ó, continuando, e vai riscar ela aqui, ó, até chegar no 6,5. Essa parte aqui, ó, que é importante você chegar apenas no 6,5. Chegou? Tudo bem agora. Você vai marcar aqui, ó, 2 centímetros no cantinho e vai marcar 2 centímetros também no cantinho de cá, ó, e vai fazer um risco. Não tem problema, nós vamos pintar essa parte aqui de preto, então não tem problema riscar aí. Veja, fez isso aí, agora nós vamos ter que passar para outra etapa aqui para dar continuidade nesta peça. E para o próximo passo, aqui eu recortei um pedacinho de papelão, como vocês podem observar. Vou afastar minha câmera aqui. Veja aí, ó, um pedacinho de papelão e furei com a distância de 3 centímetros, como você pode observar, ó. Deixa eu parar a câmera aqui. Veja aí, ó, com a distância de 3 centímetros. Fiz 2 furinhos. Aqui eu vou pegar um pedaço de chamex só para mostrar para vocês. E vamos aí, esse é um perfeito compasso aí para a gente estar utilizando. Você vai colocar a caneta em um dos buraquinhos, colocando no outro aí, ó. E veja aí, ó, nós fizemos o círculo perfeito utilizando esse compasso tão simples. Aí no canal tem 2 vídeos mostrando como fazer compassos mais profissionais. Você tendo feito esse círculo, eu fiz numa caixa de sabão em pó. Veja aí, ó, eu fiz o círculo numa caixa de sabão em pó, porque é um papelão mais duro. Você pode usar uma caixa de sapato ou qualquer outra coisa do tipo. E agora sim, nós vamos voltar aqui para a nossa peça e vamos estar marcando aqui, ó, na linha que nós fizemos aqui, ó. Você vai marcar 1,5 centímetro. Marquei aqui, ó, 1,5 centímetro
agora nós estaremos utilizando aí o nosso círculo que nós fizemos. Você vai marcar aqui, ó, desse lado de cá, 2,5 cm. Marca aqui, ó, faz um pontinho de 2,5 cm e vai colocar o seu círculo desta forma aí, ó, ligando no 1,5 ao 2,5 e vai contornar, ó, que aqui, ó, vai ser a cavidade que vai encaixar a parte do pneu e o paralama nós vamos estar encaixando nesta parte. Veja aí, ó, como ficou. Aqui agora você vai apenas dar continuidade aqui, ó, nesta parte. E essa parte aqui vai ter que ser manual, pessoal. Veja aqui, ó, eu vou colocar assim para facilitar para mim. Você apenas vai tentar fazer um contorno em cima dessa parte arredondada aqui, ó, de 0,5 centímetro. Com toda certeza você vai conseguir. Tenha um pouquinho de paciência aí, ó. Não importa se sair um pouquinho torto, porque a outra parte você vai utilizar essa aqui como base para fazer. E veja aí, ó, saiu tranquilamente. Aqui agora, só um minuto, eu esqueci de contornar aqui, ó. Esse contorno é até lá embaixo, hein, pessoal, ó. Você vai ter que contornar aqui, ó, até lá embaixo. Eu havia contornado só até o 2 aqui, mas o 2 era para servir de marca para você não colocar o círculo para cima ou para baixo disso. Prontinho, tendo feito isso aí, essa parte aqui, ó, nós vamos estar descartando ela. Essa parte aqui, ó, nós vamos estar recortando, melhor dizendo. Nós vamos recortá-la agora. E também vou recortar a parte das janelas. Após você ter recortado as duas partes, eu repito, eu utilizo o estilete para fazer, vai ficar assim, ó. Você vai colocar aí, ó, pegar um papelão do mesmo tamanho que nós utilizamos e vai colocar assim, riscar todo ele e cortar a outra parte. Após você ter recortado a outra parte, vai ficar assim. Você vai ter duas peças como essa. E agora sim vamos começar a montagem aí da nossa escavadeira. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, para o próximo passo eu recortei aqui, ó, um pedaço de papelão com tamanho de 13 centímetros de comprimento por 5 de largura. Neste sentido aqui, ó, vou colocar minha régua e vou estar marcando aqui 5 centímetros. Marquei 5 centímetros de cá, vou marcar do lado de cá também. Pessoal, é 5 centímetros e meio, viu? Eu estava conferindo aqui, é 5 centímetros e meio. De cá, também marque 5 centímetros e meio do outro lado também. Prontinho, 2 pontinhos assim já é o suficiente. Na parte de cima, nós estaremos marcando 0,5 centímetro de cada lado. E agora vamos ligar aí, ó. Marquei 0,5 centímetro em cima, 5,5 de lateral. Vamos fazer isto. Tendo feito isso, vou recortar essas lateraisinhas. Após ter recortado, ficou desta forma. Aqui apenas estaremos pegando aqui, ó. Você vai ver aí, ó, veja aí, desta forma. E veja que começou a desembocar aqui, ó. Então você vai dar uma dobradinha aqui, ó, dessa forma. Lembrando que toda peça nós cortamos o comprimento dela neste sentido aqui, ó. Veja aí, ó, nesse sentido aqui, ó, para facilitar a dobra. Mas se você quer a medida exata, é 5 centímetros e meio aqui, ó. Ou melhor, com 5 centímetros. Você vai estar dobrando. Não, realmente é 5 centímetros e meio mesmo. É o mesmo tamanho que deu a peça aqui, ó. E aqui agora nós estaremos grudando aqui em cima, ó. Dessa forma aqui, ó. Desta maneira. Vou passar a cola quente. Antes de grudar, nós vamos fazer aquele famoso trabalho que nós fazemos de acabamento. Fazer isso aqui, ó. E vamos estar apertando aí, ó, só para diminuir aquelas fissuras do papelão. Nós fazemos esse trabalho aqui, ó, praticamente em todo o papelão, para dar um acabamento mais bonito. Veja aí, ó, que praticamente fechou as fissuras. E aqui agora a cola quente que sai para fora, as rebarbas que ficar, é só você recortar ela, ó, dessa maneira e pronto. Vou fazer do outro lado. Prontinho, veja que a peça ficou sem aquelas laterais abertas, ó, ficou bem fininha.
ficou um acabamento legal. Aqui agora é só nós colarmos aí por cima, ó. Desta maneira aí. Vou passar a cola quente. Vou passar aqui, ó, nesta... Passei aqui a cola quente. É só nós colarmos. Desta forma aí, ó. Você pode estar apoiando. Prontinho. Vou colar a outra peça aqui também, desta forma. Prontinho, já colei, como vocês podem observar, aí, ó, os dois. Aqui agora, para o próximo passo, eu recortei um pedaço de papelão com um tamanho de 5 centímetros de largura por 6,5 de comprimento. Colocando a régua nesta posição aqui, ó, do comprimento, eu vou estar marcando aqui, ó. Deixa eu só confirmar. São 5 centímetros que eu vou marcar. Veja, ó, eu vou marcar aqui, ó, 5 centímetros deste lado e do outro lado também marcarei 5 centímetros. Talvez vocês se confundam porque minha régua tem numeração dos dois lados e do lado de cá ela começa daqui para lá e aqui de cá para cá. Mas marquei 5 centímetros de cá e 5 do outro. E aqui agora vou estar marcando na parte de cima meio centímetro de cada lado. Desta forma. E vou estar pegando e ligando aqui, ó. Desta forma. Vou recortar essas partes aqui. Vou recortar com a tesoura mesmo, mas você pode recortar com o estilete. Prontinho, já recortei. Veja que ficou afinalada as extremidades. E agora eu estarei fazendo aquele processo do qual eu já havia mostrado. Passando cola aqui, ó. Veja, desta forma. E apertando as laterais e vou dar uma leve inclinada para baixo. Veja aí, ó. Desta forma, vou apertando e dando uma leve inclinada para baixo. Bem pouca mesmo. Veja que ficou algumas rebarbas de cola, não sei se vocês estão conseguindo ver. As rebarbinhas de cola a gente corta. Desta forma, vou fazer o mesmo processo do lado de cá. Prontinho, já fiz aqui, ó. Como vocês podem observar. Veja aqui, ó, que ficou um bom acabamento de um lado e do outro e ficou levemente emborcado. Veja aqui, ó, as pontas, porque eu fui apertando e dando aquela dobradinha para baixo. Agora eu vou passar cola. Vou passar cola aqui, ó. Passei. Vou passar do outro lado também. Pera, ainda ficou faltando aqui. E agora eu vou apenas colar aqui, ó. Tente colar aí bem legal. Para ficar um acabamento legal. Veja que aqui, ó, ele vai colar até uma certa parte, a outra você vai ter que apertar, ó. Dá uma leve quebradinha para dentro aqui, ó, para encostar, ó. Desta forma. Prontinho. Encoste aí, ó. Essa parte aqui ia ficar levantada, então você aperta no meio aí, ó, para que ela possa descer e ficar encostada. Dessa forma aí, ó. Prontinho. Já secou. Depois de ter secado bem seco, veja aí, ó, já está tomando forma. E aqui eu recortei outro pedaço com o tamanho de 10 centímetros de comprimento e 5 de largura também. Vou fazer, ó, lembrando-se que sempre nós cortamos o comprimento neste sentido aqui, ó, do papelão. Vou colocar aqui, ó, veja, desta forma. Segure bem e aqui você vai dobrar, ó, a parte de cá, ó, tentando dobrar lá no comecinho da dobra, ó. Você pode utilizar uma régua aí para dar uma auxiliada. Você marcou aí, ó, veja, eu marquei aqui onde foi que vou ter que dobrar. E prontinho, ó, dobrei aqui no rumo. Vamos ver se vai encaixar perfeitamente, olha. Encaixou perfeitamente. Tendo feito isso, vou passar a cola nas laterais e fazer o mesmo processo que eu fiz.
Mas esse nós não vamos dobrar para baixo não. Você vai só apertar as pontas tendo passado cola aqui, ó, para assumir essa lateral e dar um melhor acabamento. Prontinho, aqui eu já fiz o mesmo processo que eu havia mostrado nas últimas duas peças. Veja aí, ó. E aqui agora nós vamos novamente testar aqui para ver se deu tudo certinho. Veja aí, ó. Está tudo ok. Desta forma. Se sobrar alguma coisa aqui para baixo, você pode cortar. Porque quando a gente aperta as laterais, ele aumenta, expande um pouco o tamanho do papelão em contato com esta superfície. E aqui agora eu vou apenas passar a cola aqui e aqui, aqui e aqui. E vou encaixar esta peça desta forma. Prontinho, pessoal, que eu já colei, como vocês podem ver. E vejam aí. Para o próximo passo aqui, eu recortei um pedacinho de papelão de 2 centímetros de largura por 5 de comprimento. Aqui, ó, nas lateralzinhas aqui, ó, de 2 centímetros, vou passar a cola e apertar os cantos. Prontinho, já passei aqui, ó, a cola, ó, e apertei os cantos para assumir aquelas partes do papelão. Que agora eu vou passar a cola aqui embaixo e aqui embaixo. E apenas estarei colocando essa peça aqui, ó. Veja aí, ó, desta forma. E depois vou deitar ela assim, ó, para ficar como se fosse o chão, ó, da nossa peça. Veja aí, ó, vou estar descolando aqui. Ela vai ficar aqui, ó, neste lugarzinho aqui, ó. Você passa a cola aqui e de lá, vai encaixar ela nesta posição. Veja aí, ó. E aqui agora é só você deitar ela, ó, desta forma. Prontinho, já colei, como vocês podem ver, ó. Aqui eu recortei outro pedacinho no mesmo tamanho, de 5 por 2. Vou passar cola nessa lateral e nessa, apertar, e em uma das laterais largas também passarei cola e apertarei, que vai ser a que vai ficar para cima, que nós vamos estar colando aqui, ó, nesta posição. E se sobrar alguma coisa para cima, você pode passar o estilete tirando o excesso. Vou fazer o processo e já colar já, pois eu acho que não tem segredo nenhum nessa parte. Prontinho, pessoal, aqui eu já colei e recortei. Eu vou mostrar aqui a colagem para que vocês não fiquem perdidos. E esse barulho, eu não sei se vocês estão escutando, mas esse barulho foi que eu liguei o ventilador, pois aqui está fazendo muito calor. Então por isso eu tive que ligar o ventilador aqui. Aqui eu apenas vou passar cola. Aqui ó, na peça aqui ó, do lado. Prontinho. E aqui agora eu vou colar aqui ó. Prontinho, ó. Se sobrar alguma rebarba para cima, você pode pegar seu estilete aí, ó, e passar retirando essa rebarba. Prontinho, já está colado, como vocês podem ver. Aqui ficou um pouco de rebarba de cola aqui. E aqui agora eu recortei um pedacinho de 5 de largura, da mesma forma. Ou melhor, 5 de comprimento por 2,5 de largura. Vou fazer o mesmo processo que fiz aqui, só que dessa vez será deste lado de cá, ó. Aqui, desta forma, para tampar. Vou passar a cola aqui, ó, ao redor, apertar para tirar essas fissuras aqui do papelão. E já vou colar, pois vocês já viram essa parte aqui e não tem necessidade de ver essa outra aqui, que é igual. Prontinho, pessoal, lá, já colei, como vocês podem observar. E aqui, ó, essa parte aqui, ó, essas partinhas, elas vão encaixar aqui, ó, desta forma. Só que vai ficar um pouco distante, é lógico. Desta forma aqui, assim, ó. E agora vamos começar a confeccionar as outras partes. Para o próximo passo, eu recortei um quadrado de 4 centímetros por 4. Eu vou pegar aqui uma canetinha preta. Aí você pode estar utilizando o que você tiver aí, uma caneta comum. Fica a seu critério. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer um pequeno quadrado dentro dela, deixando sempre a uma largura lateral de meio centímetro. Veja aí, ó, risquei em cima e embaixo, deixando a largura aí lateral de meio centímetro. Desta forma.
Veja aí, ó. E agora eu estarei escolhendo aqui um sentido para que eu possa fazer vários e vários risquinhos pretos dentro deste quadrado. Prontinho, já fiz vários risquinhos pretos aí, ó. E essa parte nós vamos estar colando aqui, ó. Mas para isso eu vou passar cola ao redor de toda a peça e apertar as laterais, como eu mostrei no início do vídeo. Para quem pulou o início do vídeo, vou estar mostrando em uma das lateraisinhas aqui, ó. Mas nós vamos fazer isso em todas as laterais dele. Veja aqui, ó, passei cola. E aqui agora eu vou estar apertando e ó, vou dar uma leve dobradinha nessa peça para baixo. Aperto e dou uma dobradinha, ó. Leve, bem leve, ó. Veja aí. Vou fazer o mesmo aqui, ó, na lateral de cima e de baixo também, da mesma forma. Prontinho, veja aí, ó, ficou bem emborcadinho, ó. As laterais, como vocês podem observar. E aqui agora, ó, você vai só distribuir bem para os dois lados. Nós vamos estar colando aqui, ó, desta forma, ó, dando preferência para cobrir principalmente a parte de cima. Logicamente vai sobrar uma orelhinha de cada lado aqui, ó, porque as laterais ficam arredondadas, depois a gente só corta o excesso com a tesoura ou com o estilete. Vou apenas passar cola aqui em tudo e vou colar esta peça assim. E quando você olha daqui para lá, ó, veja que ficou uma pequena orelhinha, você só corta com a tesoura. Prontinho, já colei e também já cortei as rebarbinhas que sobravam aí, ó. As rebarbas de cola. Prontinho, veja aí como tá aí o chassi da nossa retroescavadeira. Aqui para o próximo passo, pessoal, eu recortei um pedaço de papelão com um tamanho de 7 centímetros de largura por 8,5 de comprimento, como vocês podem observar aí, ó. Aqui, ó, vou estar marcando 3,5 centímetros na lateral de cada um das laterais aqui, ó, 3,5 de cá. Também vou marcar 3,5 de cá. E agora aqui, ó, na parte de cima, vou marcar meio centímetro. Marquei meio centímetro em cima de cada lado. E vou fazer isso aqui, ó. Veja, esse risquinho de cá. E vou ligar também as duas partes do outro lado. Desta forma, vou cortar essas laterais que estão sobrando. E teremos uma peça como esta. Você irá fazer duas peças dessa. E agora vem a parte que é diferente em cada peça. Aqui, como vocês podem observar, eu recortei um quadrado aqui na caixa de sabão em pó de 5 centímetros por 5. E em uma das peças você vai colocar aqui, ó. Vai centralizar aqui na parte de baixo. E vai riscar, ó. Você vai pegar aqui, ó, contornar. E vai recortar. Após você ter recortado, vai ficar desta forma, ó. Vai ficar uma peça desta forma. E na outra peça, você vai pegar o mesmo quadrado aí, ó. E vai modificar apenas que você vai tirar meio centímetro. Em vez de ser 5 por 5, vai ser 5 por 4,5. Desta forma aí, ó. Desse jeito aí, ó. 5 por 4,5. Desta forma. E aqui agora você vai colocar aí, ó, no meio certinho. Você pode estar usando sua régua para medir, logicamente. E aqui, ó, a altura vai ficar apenas com 4,5 centímetros. E essa vai ser a parte de trás. Veja aí, ó. Vou recortar essa parte aqui. Depois de ter recortado, vai ficar desta forma. Veja que ela tem aqui, ó, uma leve diferença, apenas de meio centímetro de tamanho. Essa mais alta vai ser a da frente, que nós estaremos encaixando aqui. E essa mais baixinha, nós estaremos encaixando ela aqui, ó, nesta parte. E aqui agora vamos fazer aí o para-brisa, tanto dianteiro quanto traseiro. Você vai pegar aí, ó, com a sua canetinha e vai fazer isto, ó. Vai riscar aqui, ó, deixando meio centímetro para todos os lados. Desta forma. Não tem problema se você borrar aí sua peça, que essa é a parte da cabine e nós estaremos pintando ela de preto. Veja aí, ó, desta forma, ó.
É lógico que cada uma dentro das suas possibilidades, porque uma peça é maior do que a outra. E vai ficar assim. Vou fazer o mesmo nessa parte de trás, que vai ser meio centímetro maior, porque essa parte que é mais baixa. E vou recortar. Prontinho, pessoal, veja aí, ó, recortei os dois. Como vocês podem observar aí, ó, o do buraquinho aqui, ó, dessa parte aqui mais baixa vai atrás, dessa forma. E o da mais alta vai aqui na frente, ó, desta forma. E essas partes aqui, ó, nós iremos encaixá-las aqui, ó. Só que naturalmente nós vamos ter que dobrar aqui, ó. Bem no início do pezinho aqui nós vamos dar uma leve dobra, para que consigamos encaixar lá naquela parte. Veja aí, ó. Mas essa parte ainda não será neste momento ainda. Nós ainda vamos estar grudando os vidrinhos ainda. Vai ficar desta maneira, ó. Só demonstrando mais ou menos aí como vai ficar. Desta forma. Mas aqui, ó, passando para a segunda parte, o que eu vou fazer? Aqui eu recortei um pedaço de plástico de garrafa PET e vou colocar aqui, ó, bem aqui atrás. Veja que eu não deixo passar aqui para baixo. Vou colocar aqui atrás, ó. Deixa eu segurar aqui direitinho. Desta forma. E aqui eu vou estar riscando, ó, o tamanho certinho, ó. Só mais ou menos mesmo para poder cortar no tamanho. E veja aí, ó, que ficou o tamanho do para-brisa certinho. Eu vou recortar. Prontinho. Uma vez que eu recortei, aqui eu peguei uma lixinha de unha e vou estar dando uma leve lixada nos cantos, assim, ó, para facilitar a colagem. Porque o plástico, ele é muito liso, então às vezes a gente cola e ele acaba saindo. Veja, ó, vou lixar só mesmo os cantinhos onde vai encostar no papelão. Só uma leve lixadinha mesmo para facilitar a colagem, pois nós vamos colar com a cola instantânea. Prontinho, dei uma leve lixada. E agora eu vou pegar minha cola instantânea. E aqui, ó, vou estar passando. Não passa muita cola não, porque senão vai escorrer para dentro do plástico e vai manchar aí o para-brisa da sua retroescavadeira. Com bastante cuidado agora, tente colocar aqui, ó, no rumo certinho. O mais indicado é que você coloque assim, ó, e apoie em alguma superfície. Aguarde aí 30 segundos. Cuidado para não colar os dedos. Vou cortar aqui os 30. Prontinho, já secou. Veja aí, ó. E aqui agora nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com esta, nós vamos fazer com esta peça. A diferença é só que o plástico vai ser maior. Bom, pessoal, e agora vamos dar acabamento nesta peça. Para dar o acabamento nesta peça, nós vamos apenas passar a cola aqui, ó, na lateral, igual nós fizemos com as outras peças. Estou apenas dando um exemplo aqui, pois vocês que assistiram desde o início já sabem como fazer. E vai apertar aí, ó. Só mesmo nas laterais é o suficiente. Tirar o excesso de cola aqui. E aperte só bem no cantinho mesmo, para não amassar toda a perna aqui da nossa peça. Prontinho. Que agora eu vou recortar as rebarbas, fazer do outro lado e fazer o mesmo com esta peça também. Prontinho, pessoal, já fiz aí, ó, com as duas peças, como vocês podem observar. Afinei as laterais dela, dando um bom acabamento. E aqui agora nós vamos pegar esta pecinha e veja aí, ó, as duas quinas que ela tem, você vai dar uma leve dobrada em cima dela, ó. Você pode estar apertando com a régua. Veja aí, ó, dar uma leve flexionada, ó. Você volta ao normal e agora vai colocar aí no plástico e vai riscar aí, ó, ao redor da sua peça no plástico, recortar no mesmo tamanho e colar da mesma forma que nós fizemos com essa peça aqui. É um pouco mais complicado pelo fato aí de ser
um ângulo diferente, mas eu vou cortar aqui e mostro para vocês. Prontinho, pessoal, veja aí, ó. Não sei se vocês estão conseguindo observar aí, ó. E aqui agora eu vou apenas estar colando aqui, ó, por trás. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá, vou lixar aqui as pontinhas para facilitar a colagem e vou passar cola aqui, ó, e apenas grudar esta peça dessa forma. Antes da colagem, pessoal, uma dica importante é você vir com a canetinha aqui, ó, e marcar no seu plástico os dois cantinhos, ó. Observe os dois cantinhos que vai ser dobrado. E aí você vem com a sua régua aí, ó, e dá uma leve dobrada. Dá uma leve dobradinha aí, ó, para que ele se encaixe com perfeição aqui, ó, na hora. Para que você consiga colar e mesmo estando dobrado, desta forma aqui, ó. Legal? Vocês vão dobrar no plástico esses dois cantinhos aqui, ó. Prontinho, pessoal, veja aí, ó. E aqui, ó, uma coisa importante, não pode ficar sobrando plástico aqui, ó, para baixo. Se sobrar plástico, você vai ter que vir aí com o seu estilete, ó, e tirar, ó, a rebarba, ó. Então por isso é essencial que você corte no tamanho certinho, porque senão vai atrapalhar aqui quando nós formos colocar o paralama. Prontinho, ó, tirei, ó, a rebarbinha, agora aqui ficou livre de plástico. Agora eu venho aqui, ó, com a minha régua no local onde a gente tinha que dobrar, só para confirmar, dou mais uma dobradinha, ó. Prontinho, deu uma leve dobrada. Vou vir com a minha cola quente. Veja aí, ó, que agora eu vou vir com a minha cola quente. Nós vamos estar unindo, essa parte vai ficar por cima e essa aqui, ó, por dentro, ó. Nós vamos estar unindo aqui, ó, as duas partes, ó, desta forma aqui, ó. Tente dobrar bem no lugar certinho aqui, ó, para dobrar. Às vezes não vai dobrar direitinho por causa do plástico aqui de dentro, então você vai ter que dar uma amassadinha no plástico, assim, ó, para conseguir fazer a dobra perfeita. E uma dica super importante: você vai ter que lixar o plástico do lado de dentro aqui, porque senão ele não vai colar com a cola quente. Quanto mais grossa a lixa que você tiver para lixar, melhor vai ser. Eu vou lixar aqui e já volto para colar tudo. E também já vou colar o vidro nessa peça de cá. Prontinho, já lixei. E também já colei o plástico aí na outra peça. E aqui agora é só fazer a junção de tudo. Com bastante cuidado nessa hora. Cuidado para não colocar a cola muito quente, para não danificar a sua peça e o seu plástico aqui, ó. Então nós vamos passar a cola, especialmente nesta peça aqui, ó, do lado de fora do papelão. Veja aí, ó. Tendo passado aí, nós vamos fazer a junção, ó, das duas peças. Segure bem para que grude bem certinho. Depois que estiver grudado certinho, você tira as rebarbas. Veja aí, ó. Agora que você já pode passar o dedo tirando a rebarba da cola que sobrou. Prontinho. Colou. Você pode dar dando uma mão de cola aqui por dentro também para passe bem rapidinho para não derreter o plástico. Prontinho. Agora aqui eu vou apenas colar aqui do outro lado aqui também, ó, da mesma forma. Prontinho, veja aí, ó, como está ficando, ó, a gaiola aí onde fica o motorista. E aqui agora, essa daqui é a parte, é a outra parte, nós vamos apenas colar da mesma forma aí, ó. Desse jeitinho, ó, dos dois lados, igualzinho nós colamos a da frente. Prontinho, pessoal, aí, ó, já fiz, ó, aí a cabine, como vocês podem observar. E aqui, ó, na parte onde termina, veja aí, ó, na parte aqui, ó, aonde termina a curva aqui, ó, do pneuzinho, nós vamos cortar retinho aqui, ó. Dessa forma, ó.
Prontinho. E aqui agora nós vamos apenas encaixar aqui, ó. Veja aí, ó, a parte de trás, ó. Na hora de colar nós ajeitamos tudo. E veja que aí ó, já está ficando a cabine aí da nossa reta escavadeira. Eu vou pintar de preto toda essa lateral aqui, ó, onde é papelão. Prontinho, pessoal, já pintei, veja como ficou bem mais bonita. Uma coisa que eu esqueci de falar e que é bem importante, quando você for colar aqui, ó, não esquece de colar o que tem essa parte aqui maior pra frente, hein? Porque senão vai dar errado o seu projeto. Porque tem esse buraco aqui, ó, maior de 5 por 5, é a parte da frente, que vai encaixar nessa parte mais alta aqui, ó. Prontinho, aqui, ó, nós vamos colar ele dessa forma aí, ó, bem certinho. Para o próximo passo aqui, pessoal, eu recortei um pedaço de papelão com tamanho de 8,5 cm por 4 de largura. Vou quebrar a fibra do papelão dessa forma aqui, ó, da forma que eu já ensinei vocês em vários outros vídeos. Lembrando que nós sempre cortamos aí o comprimento dele neste sentido aqui, ó. O comprimento do papelão sempre é cortado nesse sentido. Aqui, ó, você vai dar uma enroladinha nele assim, desta forma, e com ele nessa posição, você não vai dar certo se você fizer reto, tem que ser com ele emborcado assim, ó. Você vai apertando os cantos e dobrando para baixo, ó. Observe. Lembrando que eu sempre utilizo aí, ó, o papelão de caixa de leite, é o mais ideal que eu achei. Veja aí, ó. Você sempre vai manter ele emborcado para poder dobrar, ó. Quanto mais emborcado, melhor. Veja aí, ó. Dobra aí a cerca de 1 centímetro mais ou menos. Ou melhor, uns 8 milímetros se você conseguir. É o mais ideal. E aqui, ó, veja que o papelão ficou emborcado. Esse daqui, ó, vai ser o paralama. Vai ser o paralama aí da nossa patrola. Observando aqui, ficou muito largo. Então vou diminuir um pouco. Prontinho, pessoal. Era um pedaço, deixa eu só conferir aqui, ó, de 8,5 por 4. Então nós vamos diminuir aqui, ó, 1,5 cm. Vai ficar um pedaço de 8,5 por 2,5. Como vocês já sabem, eu faço junto com vocês. Então é normal acontecer esses erros assim. E não adianta eu passar um tamanho que não vai dar certo. Por isso é bem melhor eu corrigir. Prontinho, eu tirei aí, ó, 1,5 cm. Vou só recortar aqui mesmo. Vou novamente emborcar ele aqui, ó, utilizando toda a parte dobradinha, ó. Para fazer o paralama. Prontinho. Veja aí se dá uma consertada nele. E aqui sim, agora sim, ó. Agora aqui sim vai ficar bem legal. Veja aí. Vou apenas, com a minha peça encaixada aqui, eu vou passar a cola aqui, ó. Vou passar a cola nessa parte aqui, ó. E vou colar. Porque eu vou usar aqui, ó, justamente para me medir o tamanho ideal que o paralama vai ficar para dentro. Que agora eu só coloco a pontinha aqui e vou colando o resto. Deixo permitindo que o paralama fique bem encostado lá dentro, ó. Prontinho. Dessa forma aí, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho. Já colei aí dos dois lados, como vocês podem observar. Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui. Vamos fazer o banquinho aí da nossa escavadeira. Aqui eu recortei um pedaço de papelão de 2,5 cm de largura por 5 de comprimento. Vou medir aqui, ó, 2 centímetros dele, vou dar uma marca aqui só mesmo para marcar e vou dobrar, ó. Dobrei 2 centímetros, vai ficar no rumo do banco. Aí eu vou estar arredondando as pontas, utilizando a moeda de 10 centavos. Vou arredondar as 4 pontas, veja aí, ó, desta forma, e vou recortar. Prontinho, já arredondei aí, ó. Aqui agora para o próximo passo, na parte que dobramos, nós vamos estar fazendo uma linha desta forma. Vamos pegar a moedinha aí, ó, e vamos arredondar o cantinho aqui, ó, desta forma.
Da mesma forma do outro lado. Veja aí, ó. Vamos fazer também a mesma coisa do lado de cá, ó. Aqui e do outro lado também. Veja aí, vou cortar esses dois cantinhos que está sobrando. Prontinho, veja aí como ficou. Aqui agora eu vou fazer isto, ó. Pegar aí todas as partes que nós escanteamos ela aí, ó. Fazer um risco assim, ó. Do outro lado da mesma forma. Veja aí. Vou colocar no chão e vou apertar com a minha régua em cima dessas linhas. Para dar um design melhor aí pro banco. E veja aí, ó. Agora eu dou uma leve dobrada. Para que fique assim, ó. Veja aí, ó. E aqui agora nós queremos que ela fique nesta posição. Para isso eu recortei uma tirinha de 5 cm por 1 de largura. Estarei colando ela aqui, ó, na parte de trás. Vou colocar aqui e vou dobrar, ó. Observe. Aqui eu já dobrei na proporção correta. E vou passar a cola aqui, ó, bem no meio da nossa cadeira. E agora, para que ele fique na posição, é só você colar na posição que você quer que ela fique aí já, ó. Que vai dar super certo. Desta forma, ó. E veja que ela ficou na posição que nós queríamos. Vou pintá-la de preto. Prontinho, já pintei, como vocês podem observar aí. Caso vocês queiram saber, eu utilizo canetão para pintar as peças da escavadeira. Só não pintei a parte de baixo aqui, ó, que vai ser onde vamos colar. Vou utilizar a cola quente para colar ali. Tentar colar o máximo no meio o possível. Prontinho, a cadeira foi colada. Bom pessoal, aqui eu recortei uma rodelinha de papelão utilizando uma moeda de 10 centavos. Furei bem no meio dela e vou atravessar aqui, ó, um palito de dente para fazer o volante. Vou pingar a cola instantânea aqui por trás. Como é muito pequena a rodelinha de papelão, então não vai dar para fazer detalhes mais bem feitos do volante. Vai ter que ser só essa rodinha aqui mesmo. Vou pegar aqui meu estilete e veja que ele vai ficar nessa parte aqui, ó, do lado de dentro, ó. Ó lá, bem no iniciozinho aqui, ó. Nós podemos estar tirando aqui, que nós não colamos ainda, mas se você tiver colado, dá para colocar ainda. Veja aí, ó. Dessa forma aqui, ó. Observe para ver se não vai atrapalhar de colocar a sua peça. Veja aí, ó. Coloque ele meio deitado, ó. Desta forma. Observou que não vai atrapalhar? Aí sim você pode pingar a cola instantânea. Desta forma. Aqui eu tenho 2 palitos de fósforo, até mesmo usados. E vou estar colocando de lado aqui, para servir como se fossem aquelas alavancas que mexem aí as peças aí da nossa retroescavadeira. Você pode colocar da maneira que você achar melhor aí. O palito despedaçou um pouco aqui. Vou colocar assim, ó. Dar um pingo aqui de cola instantânea. E colocarei um do outro lado lá também. Prontinho, já coloquei. É mesmo só para simbolizar só. Vamos voltar aqui com a nossa peça. E agora está na hora da gente colar aí a nossa peça aí, ó. Vamos estabilizá-la ela aqui, ó, bem certinho. Com a cola quente, vou utilizar a cola quente para colar. Primeiramente nós colaremos aqui na parte de trás. Com bastante calma.
e tentando colocar pouca cola para não ficar um trabalho feio. Desta forma aí, ó. Se vocês observarem, quase nem se percebeu que eu coloquei aqui a cola quente. Aguarda a secagem para nós podermos estar trabalhando no resto. Prontinho, já secou aqui. E estaremos agora colando essa parte aqui, ó, de dentro do paralama. Prontinho, colei de um lado, também colarei do outro. Tudo com bastante calma para não ficar um trabalho feio. Aqui agora que é a parte que vai ficar da frente, tem que tentar fazer bem bonito. Coloque pouca cola, encoste o bico, ó. Vá apertando e puxando de acordo com a força que você põe. Veja que quase não se percebeu que eu coloquei a cola. Vou fazer a mesma coisa descendo aqui, ó. Vou aguardar a secagem para poder mexer. Prontinho, já secou. E agora vamos apenas descer aqui, ó, a cola aqui da mesma forma. Passe bem pouquinho a cola. Tente subir a pistola bem rápido para não ficar um excesso de cola. Prontinho. Passei aí, ó. Quase nem se percebe. E aí já está colado. Você pode colar aqui também, a parte de trás. Eu achei nem necessário colar aqui, porque já colamos o paralama do lado de dentro. Mas está bem feito aí. Vamos prosseguir então. Bom pessoal, agora vamos fazer o teto aqui. Para fazer o teto, eu recortei aqui um pedaço de papelão com o tamanho de 6,5 cm por 5,5. Vai ser o tamanho quase exato de colocar aqui, ó. Veja que sobrou uma pequena beirinha para as laterais. Eu vou colar aqui agora, nesta parte. Antes disso, nós vamos estar passando a cola quente nas laterais aqui, ó. E vamos fechar aí os poros do papelão. Não precisa de dobrar para lado nenhum, é só mesmo fechar. Prontinho. Olha aqui, ó, fechou, ó, ficou um acabamento bem melhor. Vou fazer ao redor dessa peça toda. Prontinho, já colei todas as partes. Veja que diferentemente dessa outra parte, ó, ele não tem esses buracos do papelão, como vocês podem observar. E agora vamos apenas estar colando aqui, ó. Vou colar aqui agora, dividindo bem, deixando uma sobrinha para as laterais, tentando colocar essa sobrinha por igual em todas as laterais. Prontinho. Aperte bem aí, ó. Espera secar. Prontinho, já secou. Aqui agora vamos pegar a tesoura aí, ó, e cortar o excesso. Corte os cantinhos, ó, também. E tente cortar aí todo o excesso que sobrou. Prontinho. Veja que ficou aí bem rente, ó, a nossa cabine. Eu vou pegar aqui minha canetinha, antes da gente colar a segunda parte do teto, e vou passar aqui, ó, só para melhorar o acabamento. Porque depois que eu colar a parte de cima vai ficar meio difícil de fazer isso aqui, ó. Então já estou fazendo logo. Prontinho. E agora nós vamos colar a parte de cima.
Para o próximo passo aqui, ó, eu recortei um quadrado de papelão com um comprimento de 6,5 e a largura de 6. Vou colocar minha moedinha, arredondar todas as pontas. Desta forma aí, ó. Vai arredondar as 4 pontas e recortar. Prontinho, arredondei as 4 pontas. Agora eu vou estar preenchendo essa vaga aqui, ó, do papelão, enchendo ela de cola. Mas nós não vamos apertar essa parte do papelão. Apenas vou preencher tudo de cola aí, ó. Agora eu vou passar aqui, ó, o dedo assim, ó, limpando. Cuidado para não queimar o dedo. Prontinho. É realmente para ficar cheio essas partes de cola, ó. Para quando a gente for pintar com a canetinha, pegar tinta. Prontinho, depois de ter enchido tudo de cola aí, às vezes se ficar algum rebarbo, alguma coisa, você passa assim, ó, o bico da sua cola quente, para deixar tudo lisinho, ó. Prontinho. Tendo feito isso, agora é só pintar tudo aqui de preto e também as laterais cheias de cola. Prontinho, veja aí, ó, pintei tudo, ó. Veja que possibilitou pintar as laterais. Aqui, ó, na parte de dentro, a necessidade, na parte de baixo que vai colar, você pode pintar só uma pequena borda, que é a que vai ficar mais à mostra, porque o resto vai ficar tampado. Prontinho. E aqui agora é só colar. Eu vou colar com a cola quente, que é mais fácil, porque se errar ela possibilita ainda você mexer a peça um pouco. Prontinho. E aqui agora é você tentar distribuir aí corretamente. Para todos os lados. Tente aí deixar, ó, com a proporção exata. Bem no meio certinho. Vai mexendo aí certinho, ó. Aperta bem. Prontinho, ficou bem colado. Como vocês podem observar aí, ó. Parece que tem um pedacinho aqui que ainda tá faltando passar a canetinha. Vou passar aqui e vai ficar bem legal. Prontinho. E aí o miolo do nosso caminhão aí, o chassi com a cabine já está pronto. Vamos passar agora para as demais partes. Bom, pessoal, para fazer as rodinhas, quem acompanha o canal já sabe como é, mas para quem não acompanha, aqui temos um pedacinho de papelão e veja que eu fiz aqui, ó, três pontinhos aqui, ó, de canetinha. Ó, veja, os dois da extremidade tem a distância de 2,5 cm. E aí eu peguei apenas e fiz um aqui, ó, no meio, entre um e outro, tentando acertar o máximo do meio possível. Aqui eu vou pegar meu palitinho de churrasco, vou fazer isso, ó. Meu palito de churrasco novamente, no outro papelão aqui. E aqui nós teremos um compasso muito bom. Alargar aqui mais um pouquinho para pegar a caneta mais corretamente. E para você ficar com um compasso permanente, você pode utilizar um pedacinho de palito de picolé assim, ó, e fazer os buraquinhos que você não precisa estar substituindo, porque esse daqui com o tempo ele vai se desgastando. E agora vamos fazer a rodinha, colocando aqui nos 3 buraquinhos. Da mesma forma que já fizemos um círculo no início aí, vamos colocar aqui, ó. Só que você vai colocar no papelão, logicamente. E veja aí, ó. Fizemos o primeiro círculo. Prontinho, e veja aqui, ó. Eu fiz esses 3 círculos de papelão com essa técnica e furei aqui, ó, o meio dela com palito de churrasco. E agora vamos fazer os aros das rodas. Agora a única diferença, você vai voltar lá para o mesmo local. Veja que já fica marcado o meio aqui. Logicamente você vai começar, vamos iniciar outro círculo aqui. Você vai colocar aí, fazer o seu círculo, desta forma. E depois vai colocar aqui, ó, no de baixo, no outro buraquinho, para fazer o aro de dentro. E veja aí, ó, como ficou. E você tendo feito isso no papelão, ele vai ficar assim. Lembrando que eu recorto essa parte do meio com esse estilete que eu mesmo amolei aqui até ficar bem pontudinho. Eu apenas coloco aí, ó, e vou recortando. Vamos precisar de 3 aros como este. E aqui
está os nossos aros. Vamos apenas colar as 3 moedas aqui de papelão. Depois vamos colar um aro, 2 aros, 3 aros. E vai ficar assim. Depois de ter colado aí com cola instantânea ou cola quente, fica a sua preferência, vamos ter uma peça como essa. Vai ser necessário fazer aí 4 peças dessas. Aqui está a 4ª rodinha. E aqui estão todas as nossas rodinhas. E elas vão ficar nesta posição. Está na hora de nós colarmos as nossas rodinhas. Bom, pessoal, para o próximo passo aqui, vamos pegar aí nossa reta escavadeira e vamos medir aqui, ó, 2,5 cm da parte de trás aqui, ó, e vamos marcar. Ó, deu bem aqui, ó, 2,5 cm. Aonde tiver dado os 2,5, você vai furar. Para conseguir ultrapassar aí, ó, atravessar o palito de churrasco. Deixa um pouquinho folgado aí, ó. Fura aí a ponta que fica um pouquinho folgado para conseguir rodar a rodinha. Desta forma, ó. Vou furar do outro lado também. Prontinho, já furei dos dois lados, de cá e também de lá. Aqui eu recortei um pedaço de palito de churrasco de 8,5 cm. Aqui, pessoal, peguei uma tirinha de papelão. Vou mostrar pra vocês aqui. Veja, era um pedacinho de papelão assim e eu peguei e descasquei ele, ó, tirando uma dessas camadas de dentro. Desse jeito aqui. Aqui eu peguei uma tirinha de 0,5 centímetro por uns 8 de comprimento. Vou pegar aqui o meu palito de churrasco e vou enrolar assim, ó, deixando um pouquinho folgado. Veja, ó. Vou dar um pinguinho de cola instantânea aqui, ó. Não precisa de ficar apertado, porque é justamente para barrar a entrada da rodinha para dentro lá do papelão. Veja aí, ó, como ficou. Desta forma. Aqui eu vou pegar o meu pedaço de palito de churrasco de 8,5 cm e vou atravessar aqui, mas dependendo da espessura do seu papelão, você pode colocar um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Porque se o papelão for mais grosso, naturalmente sua peça vai ficar mais larga. Vou pegar aqui, ó, a peça que nós acabamos de fazer, vou colocar aqui e vou colocar a minha rodinha. Desta forma, ó. Vejam aí. Vou pingar a cola aqui, ó, para prender. E aqui ela já vai ficar rodando bem. Você acerta aí direito para que ela consiga rodar direito. Veja aí, ó. Tá rodando tranquilamente. Aqui eu vou ter que erguer um pouquinho aqui. Pronto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Colocar aqui o nosso pino de segurança aqui. E vou colocar a outra rodinha. Prontinho, depois de colado aí as duas rodinhas, nós vamos medir 2 centímetros nesta parte aqui, ó. 2 centímetros da ponta até aqui, 2 centímetros, e vamos furar exatamente nos 2 centímetros. Você pode marcar e depois furar, fica a seu critério o modo de fazer. Vou furar aqui, ó. Prontinho, já está bem furado. Vou furar do outro lado. Aqui eu tenho mais um pedaço de palito de churrasco de 8,5 cm. Já coloquei uma das rodinhas nele. E aqui eu vou atravessar. Mas antes vou colocar o nosso pino aí de segurança, né? A diferença desse pino é apenas que eu fiz aí com 1 centímetro de largura. O outro era apenas meio. Veja aí, ó. Até está aqui a parte que eu utilizei. Eu tenho que tirar para fazer a outra parte. Prontinho, ó. Vai ser da mesma forma que nós fizemos o outro. Apenas colocar aqui, ó. Vamos enrolando e colando. Igualzinho nós fizemos esse daqui. Vou fazer aí. Veja, coloco ele aqui, ó. É de 8 centímetros por
1 de largura. Veja, coloquei um aqui. E vou atravessar aqui na nossa peça aqui. Prontinho. Vou fazer o outro pininho aqui para colocar. Prontinho, já fiz. Vou colocar ele aqui, ó. E agora é só colocar a rodinha. Encaixar ela bem aqui. Vou dar um... Deixa eu ver se está rodando. Ó, como vocês podem ver, ó, a rodinha está torta. Então vou endireitar ela para que ela rode com perfeição. Agora eu vou dar um pingo de cola aqui. E aguardar a secagem para que ela rode com maior perfeição. Faça com que ela seque na posição correta. Veja aí, ó. Já está rodando corretamente. Prontinho, já colei aí, ó, as duas rodinhas, veja aí como ficou. E aqui agora, eu recortei um quadradinho, ou melhor, um retângulo de papelão de 4 centímetros por 3. Vou quebrar a fibra dele assim, ó. Veja aí, ó, nesta posição. Bom, pessoal, e aqui, ó, depois de ter emborcado aí nossa pecinha, vamos passar a cola quente aí, ó. Passe bastante cola quente, porque uma parte vai ter que ficar mais erguida do que a outra para suprir o caimento aqui, ó. Veja, você vai colocar aqui, ó, no comecinho de baixo para servir de paralama. Veja aí, ó, tentando colocar nesta posição, ó. Não deixe encostar na roda, ó. Desta forma aí. Vou fazer o mesmo do outro lado de cá também. Prontinho, já colei dos dois lados, como vocês podem observar. E aqui, pessoal, tem uma tira de papelão. Como vocês podem observar, estou procurando minha régua. Aqui. De 10 centímetros de comprimento por 1,5 de largura. Vamos fazer isso aqui, ó. Marcar 1 centímetro de um lado. Também vamos marcar aí, ó, 1 centímetro do outro. E vamos marcar aqui, ó, o meio, que é 5 centímetros. Veja, nós vamos pegar a parte do meio centímetro aqui, ó. E vamos fazer a ligação, ó. Desta forma. E aqui também. Desta forma. Vou cortar aqui com a tesoura. Veja aí, ó. Vou ter uma peça neste formato. Vou pegar outra tirinha aqui, ó, na mesma proporção, de 10 centímetros de comprimento por 1,5 de largura. Você pode estar colando com a cola quente ou com a cola instantânea, como é o caso que eu vou utilizar aqui. Veja, vou colar aqui, ó, em cima da minha tirinha. Prontinho. Já colei, cuidado para não colar os dedos. Prontinho, colei. Veja que ficou sobrando. Agora eu vou apenas igualar aqui, ó, para que fiquem as duas iguais. Desse jeito. Você terá que fazer mais uma peça como esta. Aqui eu já tenho outra peça como esta feita. Esse daqui será as pás. Será a parte aqui que vai movimentar aí, ó, ou melhor, que vai segurar a pá da nossa retroescavadeira. Que ela vai ficar aqui, ó, neste lugar. Bom, pessoal, aqui, ó, nós vamos pegar nossas duas peças aí, ó. Vamos uni-las desta forma aqui. Só mesmo para fazer as medições aí de algumas coisas.
Na ponta aqui, ó, vou pegar uma e depois é só vocês fazerem na outra. Na ponta aqui, ó, você vai fazer um pequeno círculo aí, ó, desta forma. Vai furar. Usa aí seu palito de churrasco. Prontinho, ó. Furou. Agora aqui, ó, na outra peça, você vai marcar aqui, ó, 3 centímetros. E vai marcar aqui, ó. Veja aqui, ó, faz o círculozinho aí que é onde você vai furar novamente. Da mesma forma. Utilizando esta peça aqui de base, você só coloca ela aí, ó, marca os locais e fura na outra também. Prontinho, pessoal, aí, ó. Tá aí, ó, os buraquinhos nas duas peças. Aqui eu recortei 2 pedaços de palito de churrasco. Veja aí, ó, 2 pedaços de palito de churrasco com 6 centímetros. Veja aí, ó, com 6 centímetros de comprimento. Esses palitos de churrasco eles vão ser encaixados nessa parte aqui, ó. Vão ser encaixados exatamente nos buraquinhos que nós fizemos aí, ó. Desta forma aí, ó. E este outro aqui, nessa parte aqui de baixo. Desta forma. Esse de cima nós vamos estar passando por dentro desta parte aqui, ó. Nesta posição. Nós vamos estar marcando aqui, ó. Vou pegar minha régua. Deixa eu ver aqui a posição mais ou menos que vai dar. Um centímetro e meio. Vamos estar marcando aqui, ó, 1,5 centímetros aqui. Aqui, ó, só você marcar 3,5 da ponta. Você vai colocar aí assim, vou pegar minha régua escolar. Veja aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir observar. Mas olha aí, ó. Vamos marcar aqui, ó, 3,5 centímetros a partir da ponta, ó. 3,5 centímetros aqui, ó. Vou tentar segurar aqui e marcar ao mesmo tempo. Prontinho, consegui. Aqui, ó, 3,5 centímetros aqui, ó. Bem aqui, ó, 3,5 centímetros, vamos fazer o buraquinho. Vou marcar 3,5 aqui do outro lado, fazer o buraquinho também. Prontinho, já furei de um lado e também do outro. E aqui, ó, vou pegar aqui, ó, passar o nosso palito, atravessar ele aí de um lado para o outro. Desta forma. E aqui agora, ó, vou pegar e colocar novamente. Tentar distribuir bem aí para os dois lados. Tente deixar aqui, ó, veja que está uma perna mais para cima, outra mais para baixo. Tente deixar aí na mesma proporção e de uma maneira que ele fique bem reta antes de colar. Aqui agora é a hora que nós vamos colar. Prontinho, estou colando dos dois lados. Agora ela vai fixar. E agora vamos fazer aí a pá. Bom, pessoal, para fazer a pá, aqui eu tenho um quadrado de 5 centímetros por 5. Na parte de cima eu vou estar marcando aqui, ó, 3,5 centímetros. E também vou marcar meio centímetro. Veja aqui, ó, meio centímetro e 3,5. E na lateral aqui vou marcar 2 centímetros. Desta forma.
Vou ligar aqui, ó, a primeira marcação de meio centímetro até a de 2, desta forma, como vocês podem observar aí, ó. Na verdade, só precisa dessas duas marcações, a de 3,5 aqui, vamos descartá-la. Agora aqui eu vou pegar uma moeda de 25 centavos. Bom, pessoal, estando dessa forma aqui, com a moedinha de 25 centavos, eu vou encostar ela aqui, ó, na ponta e vou arredondar esta parte, ó. Observem aí, desta forma. E agora é só recortar esta peça. Após ter recortado, ficou com essa proporção. Aqui vamos refazer mais uma peça como esta, para que possamos fazer aí a pá, então. Aqui nós temos as nossas duas peças. Desconsidere esse risco, eu fiz casualmente aqui. Aqui eu recortei um pedaço de papelão com um comprimento de 12,5 cm e com a largura de 10 centímetros. Vou quebrar a fibra do papelão aqui, ó, de gominho por gominho, desta forma, ó. Veja aí, lembrando que nós cortamos o comprimento sempre nesse sentido. Vou terminar de quebrar a fibra aqui. Prontinho, quebrei toda a fibra do papelão. E aqui agora nós apenas vamos colar aqui, ó, desta forma, ó. Observem aí, ó, desta forma. Vou passar cola quente. Cole de pouco para facilitar aí para vocês. Vou tentar colar aqui o que eu conseguir. Aguarde a secagem. Prontinho, já colou, ó. Veja aí. Agora aqui é muito simples, vou apenas passar a cola ao redor aqui e vou encaixar esta peça aqui, ó, desta forma. Prontinho, já está colada aí as duas peças, ó. Essa parte vai vir, ela vai vir encaixando aqui assim, ó, nesta posição aqui mais ou menos. Ela vai ficar assim, ó. Aqui eu recortei vários pedacinhos aí, é opcional essa parte, mas eu acho que é legal colocar. Vários pedacinhos de papelão de 1 centímetro por meio de largura. E vou colocar aqui, ó, vou grudar vários aqui, ó. Você pode colar tanto com a cola instantânea quanto com a cola de contato. E vou colar eles aqui, ó, dessa forma aqui, ó, como se fosse dentinhos, aqueles dentinhos para raspar a terra aí que normalmente as pás mecânicas têm. Veja aí, ó. Aqui você vai distribuindo bem, até deixar o espaço de um sim e um não, praticamente. Dessa forma aí, ó. Vejam aí. Eu vou sempre colando, tentando colocar aproximadamente no meio. Desta forma. Vou fazer esse lado de cá e depois vocês fazem sozinho o outro lado. Vejam aí, ó. Do lado de cá às vezes não tá tão legal, mas quando olho desse lado de cá, ó, fica bem mais legal. Vou terminar de completar aqui. Prontinho. Coloquei aí, ó, como vocês podem observar. E aqui agora já está começando a tomar forma aí a nossa retroescavadeira. Vamos para o próximo passo. Aqui, pessoal, próximo passo, eu recortei dois pedacinhos de papelão de 1 centímetro de largura por 2 de comprimento. Vou colar aqui, ó, uma peça na outra. Desta forma. De um dos lados, vou dar uma leve arredondada aqui, ó, na cabeça da nossa peça de papelão.
só mesmo para não ficar quadrado, muito quadrado. Desta forma, vou fazer mais uma peça dessa e também irei fazer um furo bem aqui, ó, na ponta da nossa peça. Nessa parte bem aqui, ó. Vou furar aí com um palito de dente, ou melhor, com palito de churrasco. Prontinho, furei as minhas duas peças, olha aí, ó. Observem. E aqui agora nós vamos colá-las bem aqui, ó. Desta forma. Aqui, ó, vou recortar cerca de 1 centímetro desta peça aqui, porque eu estou achando que ela está muito grande. Então vou marcar aqui, ó, 1 centímetro na minha peça e vou cortar. Eu vou marcar aqui, ó, exato 1 centímetro e vou cortar aqui, ó. Vou cortar do outro lado aqui também, do mesmo tamanho. Prontinho, cortei os dois e também aproveitei e dei uma leve arredondada aqui, ó. Só cortei os cantinhos. Agora eu estarei fazendo aqui, ó, um buraquinho aqui, ó, na ponta, deixando cerca de meio centímetro para um lado e para o outro. E também do outro lado. Vou furar para atravessar um palito de churrasco aqui também. Prontinho, já furei, como vocês podem observar. Aqui eu vou atravessar aqui, ó, o palito de churrasco, deixando colocar aqui, ó. Lembrando que essa peça aqui, ó, ela tem que ficar balançando. Ela não pode ficar firme assim, onde eu rodar o palito e ela subir para cima. Então o buraquinho desta peça tem que ser mais largo. Vou colocar a outra pecinha aqui também, ó. Veja, eu coloquei as duas. E aqui agora eu vou apenas igualar aqui, ó, as duas peças. Prontinho, tendo feito isso, vou cortar aqui, ó, o excesso. Prontinho. Já cortei, vou dar uma lixadinha aqui para facilitar a colagem depois. Vou dar uma colada aqui, ó. Colar também do outro lado. Pronto. E aqui agora essas duas peças nós vamos puxá-las, ó, para a extremidade dos cantinhos. Aqui agora você vai descer sua peça aqui, ó, até o limite aonde você consegue colocá-la. Ela normalmente vai parar em cima aqui, ó, do palitinho das rodinhas nessa peça, ela não vai descer mais. E aqui agora você vem com a sua pá e vai colar aqui, ó, desta forma. Eu vou aqui marcar aonde fica o meio, veja aqui, ó. Você vai tentar aí colocar aí, ó, o meio certinho. Coloca ela de frente assim para você marcar o meio dela certinho. Você vem com a sua canetinha aí, ó, e marca lá, ó, aonde é para encostar. Veja aí, ó, fiz duas marcaçãozinhas aqui, ó, aonde é para vir essas pecinhas e colarem. Vou passar a cola quente. Vou passar aqui primeiro numa das peças. Vou encostar o máximo no chão que eu conseguir. E venho com a peça aqui, ó. E vou colar lá naquele local. Aguardar a secagem. Depois de ter secado, você vai tentar pegar aí a outra peça sem quebrar aí a nossa peça que nós já colamos. Tenta jogar ela pra cima aí, ó. Na verdade, o ideal é que tivesse colado as duas de uma vez só. Mas na frente da câmera aqui fica difícil para eu mostrar dessa forma. Veja lá, ó.
Ergui outra pecinha, vou passar a cola. Passei a cola. Agora eu vou lá e vou tentar colar ela no lugarzinho que eu tinha marcado do outro lado. Sempre tentando deixar a pá bem apoiada ao chão. E agora aguardar a secagem também, novamente. Depois de ter secado, você faz um reforço aí, ó, com a cola nas laterais aí, ó, dá uma reforçada com a cola. Eu vou reforçar aqui, pingando mais cola nas laterais. Bom, pessoal, aqui pro próximo passo, com a nossa reta escavadeira aí já no jeito, aqui eu recortei uma tira de papelão de 1 centímetro de largura por 6 de comprimento. Aqui eu recortei um quadradinho de 1 por 1 centímetro. Vou pegar minha cola quente aqui, ó. Passei aqui e vou colar aqui, ó. Desta forma. Cola aí, espera secar. Tendo secado, você vai dar uma leve arredondada aqui, ó. Desta forma. Tendo feito isso aí, agora nós vamos colar essa peça aqui, ó. Dessa forma. Vamos passar cola na parte, nas duas pontas, nas duas extremidades. E vamos colar desta posição. Deste jeito aí, ó. Aqui eu tenho outro, vou colar lá do outro lado. Bom, pessoal, aí eu já colei dos dois lados, como vocês podem observar, ó. Bom, pessoal, vamos começar a fazer aí a escavadeira da parte de trás. Aqui eu tenho um pedaço de papelão de 2,5 por 10,5. Vou marcar aqui, ó, 1 centímetro. Vou pegar aqui minha canetinha. Marcar 1 centímetro aqui. E 3,5 nesta posição. E agora vou ligar as duas partes. Desta forma. Vou recortar aí tirando esta beirada. Prontinho. Aqui vou pegar outro pedaço de papelão. De preferência que seja com essa parte assim, ó. Vou colocar por cima. O pedaço de papelão é do mesmo tamanho. É de 2,5 por 10,5. E vou cortar aí a beirada para ficar igual esta peça. Prontinho. Veja aí, ó, as duas peças iguais. Tenho aí as duas peças. E aqui eu recortei duas tiras de papelão, como vocês podem observar, de 10,5 centímetros por 1,5 de largura. E aqui eu estarei passando a cola aqui, ó. Desta forma. E vou colar minha tirinha aqui em cima. Nesta posição. Veja aí, ó. Tendo colado nesta posição, vou pegar a minha outra peça aqui também, ó. E vou colar também na minha tirinha de papelão. Cuidado para não colar o dedo, ou melhor, para não queimar o dedo. Prontinho, veja aí, ó, como ficou por enquanto. Veja aí como ficou. E agora vamos colar o outro pedaço de tira nela. Prontinho, pessoal. Depois de ter colado aí, ó,
nesta posição, com o corte para baixo. Eu, é claro, podia ter feito isso antes, mas eu só recordei neste momento. Vamos marcar aí, ó, 1 centímetro. Vamos marcar aí, ó, 1 centímetro. Aqui, ó. Marcou 1 centímetro. Vamos ligar lá, ó. Lá na quina. Onde vocês podem ver, ó. Desta forma. Ligamos lá na quina, agora é só recortar. Dessa forma, vou fazer o mesmo do lado de cá, marcar 1 centímetro e ligar até aqui na quina. Prontinho, já cortou. Aqui agora nós vamos pegar a nossa outra tirinha, que é de 1,5 por 10,5. Vamos colocar aqui, ó, nós vamos estar apenas colando ela nesta forma. Veja aí, é só colar. Vamos colocar por cima e colar aí, desse jeito. Bom, pessoal, depois de ter colado, veja aí, ó, como ficou. E essa parte vai ser encaixada aqui, ó, neste local. Aqui eu recortei um pedaço de papelão de 2,5 cm por 4,5 de comprimento. Vou pegar aí minha moeda e vou arredondar uma das pontas. Desta forma, vou recortar. Após ter recortado, vou fazer mais uma peça como esta e vou encaixar as duas aqui, ó. Veja. E elas vão ficar aqui, ó. Você vai tentar encostar nessa parte de cá, desta forma, ó. Desta forma. E vai ver o melhor ângulo para fazer um buraco aí, ó, aproximadamente no meio. Desta forma aí, ó. Prontinho, já furei os dois. Vamos pegar aqui agora, ó, e vamos diminuir 1,5 cm da nossa peça, pois havia ficado muito grande. 1,5 aqui, marca 1,5 embaixo também. E agora é só riscar. Vamos recortar aí, isso aí que sobrou. Pega a outra peça aí naturalmente, encaixa as duas e retira também. E aqui agora nós colocaremos aqui, ó, na nossa peça, dessa forma. Vamos marcar aqui, ó, o local que vai ser perfurado. Veja aí, ó, vamos perfurar dos dois lados para colocar nossas peças. Prontinho, já furei aí, ó, dos dois lados. E agora vamos apenas passar aqui, ó, a nossa primeira peça por dentro da nossa segunda peça. Ou melhor, é assim. Veja, a parte recortada vai ficar para o lado quebrado. Coloque bem apertado. E aqui agora vamos cortar aí, ó, o que está sobrando do nosso palito. Prontinho, já cortei o que sobrou aqui. Vou dar um pingo aqui, ó, de cola para colar. E agora eu vou passar cola quente aqui, ó, para que nós possamos colar lá na nossa peça. Tirar um excesso aqui. E agora bastante cuidado nessa hora, pois você tem que colar bem no meio. Prontinho. Consegui colar. Cuidado para não colar ele torto. E veja aí, ó. Está colado já. Aguarde a secagem. Após ter secado aí, ó, veja que pelo menos consegue movimentar aqui, ó, para frente e para trás. Veja que possibilitou aquela parte. Para fazer aí essa parte aqui da escavadeira, aqui eu tenho um retângulo de papelão de 4,5 cm por 3,5. No sentido aqui, ó, dos 4, nós vamos estar marcando aqui, ó,
nesta posição de cima 3 centímetros. Marcarei 3 centímetros aqui e 1,5 aqui, ó. Tendo feito isso, vamos ligar aqui, ó, as duas extremidades desta forma e também este canto, a marcação ao canto de baixo. Desta forma. Vou utilizar uma moeda de 10 centavos para arredondar esta parte aqui, ó. E veja aí, ó. Vou recortar agora. Prontinho, já recortei. Aqui você vai colocar em outro papelão, contornar e recortar outra peça como esta. Veja aí, ó. Desta forma. E agora vamos fazer a capa do redor igual aqui. Depois de ter recortado aí as duas pecinhas, aqui eu recortei uma tira de papelão, como vocês podem observar, com a largura de 4 centímetros. A largura de 4 centímetros. E o comprimento aqui é de 10, mas nós não vamos utilizar tudo isto. Estarei quebrando a fibra do papelão aqui, ó, como nós já fizemos com várias outras peças. Gomo por gomo, para facilitar aí a colagem. Vou pegar aqui minha peça e passar cola. Comece dessa extremidade que é mais pequena. E vai colocando, ó. Aguarda a colagem. Prontinho, já colei aqui, ó. Agora aqui nós vamos apenas passar a cola nessa outra peça e encaixá-la aqui, ó, nesta posição, colando também. Prontinho, veja aí, ó. Cortei e vejam que sobrou um pedaço aqui, ó. Esse pedaço que sobrou aqui, a propósito, é muito grande. Então nós vamos cortar aqui, ó, a sobra ao meio, aproximadamente. Veja, ó, que ficou menos de 1 centímetro, um pouquinho. Vou marcar aqui, ó, só para ter uma noção de até aonde aqui eu posso vir para fazer os dentes da minha pá aí, ó. Aqui agora eu vou fazer os dentes dessa pá aqui diferente da outra. Eu vou fazer ele como se fosse aqueles dentes de serrote. Veja aí, ó. Vou fazer assim, ó. Dessa forma, ó. E vou fazer isso em toda a nossa pazinha. Você vai precisar de ter uma tesoura aí que esteja com a ponta boa para conseguir fazer isso. Prontinho, ó. Tirar o último pedacinho que ficou aqui, ó. E veja aí. E aqui agora já é a parte que vai ficar na nossa pazinha do lado de cá. E agora vamos para o resto da nossa escavadeira. Para o próximo passo aqui, pessoal, eu recortei aqui uma tira de papelão de 2 centímetros de largura por 10 de comprimento. Vou marcar ela aqui, ó, no meio, marcar aqui na parte de cima 1 centímetro, ou seja, bem no meio mesmo. E aqui, ó, na lateral, estarei marcando 7 centímetros. Veja aí, ó, 7 centímetros. E agora vou ligar as duas pontas. Desta forma. Vou recortar essa parte com a tesoura. Dessa forma aí, ó. E vou fazer outra peça como essa. Apenas vou colocar ela em cima de outra peça, riscar e recortar. Após ter recortado, vai ficar assim. Teremos duas peças. Veja aí. Agora aqui com a moeda de 10 centavos, eu vou colocar aqui na ponta dela, ó, desta forma, e vou dar uma leve arredondada.
assim. E vou recortar. Vou fazer o mesmo também com a outra peça, logo após ter feito com essa. Prontinho, já arredondei as duas peças. E aqui agora eu recortei uma tira de 2 centímetros de largura por 12,5 de comprimento. Vou quebrar a fibra aí do papelão, desta forma. E começarei a colar aqui, ó. Veja que eu vou pegar, veja aqui, ó, que eu vou pegar a parte que nós recortamos aqui, a quina. E vou levar até o começo lá, ó, da onde começa a emborcar. Vou limpar a rebarba de cola aqui, ó. Vou colar o outro aqui também, ó, a outra peça, da mesma forma. Aguardando a colagem aqui. Prontinho, ó. E aqui eu recortei uma tirinha de 3 centímetros de comprimento por 2 de largura. E vou passar a cola aqui, ó, para colar nessa parte aqui, ó. Exatamente nesta parte. Para fixar melhor aí, ó. Prontinho. Já está bem colado, ó. E agora nós vamos dar continuidade aí, ó, na colagem da nossa peça aqui, ó. Vou passar a cola aqui dos dois lados. Passei. Agora vou apenas dobrar aqui, ó, e fazer a colagem. Aguarda a secagem aí. Prontinho, após ter colado aí, ó, como vocês podem observar, vamos colocar nossa régua aqui, ó. Veja aí, ó. A partir da pontinha de cá, vamos marcar aqui, ó, 2,5 centímetros. E aqui, ó, nesse sentido aqui, para saber onde vai ficar o buraquinho dos dois lados, vamos marcar 1 centímetro. Então vai ser aqui, ó. Vamos fazer da mesma forma do outro lado e furar com palito de churrasco. Prontinho, furei, ó, dos dois lados. Vamos agora pegar a nossa retroescavadeira, erguer aqui, ó, e vamos encaixar aqui, ó. É um pouco apertado, você abre aqui a lateral para entrar certinho. E veja aí, ó. E aqui agora é só você marcar o local onde vamos ter que furar. Vou marcar de um lado e também do outro. Prontinho, veja aqui onde deu certinho, dos dois lados. E é só furar. Depois de ter furado, vamos encaixar novamente aqui, ó, tentando colocar os buracos em linha reta. Vamos atravessar aí com palito de churrasco até chegar no limite. E aqui eu vou cortar o excesso que sobrou do outro lado. Prontinho, aqui eu já atravessei, cortei o excesso e também pinguei um pingo de cola. Cuidado para não deixar escorrer para dentro, para não acabar que, para não correr o risco da sua peça não conseguir movimentar assim, ó. Prontinho. Bom, pessoal, aqui eu recortei 2 pedacinhos de papelão de 2 centímetros de comprimento por 1 de largura. Vou marcar aqui a pontinha e vou fazer um furinho aqui, ó, bem na pontinha. Esse furinho eu vou fazer com palito de dente mesmo. E também vou arredondar a ponta das duas peças aqui, ó, só cortando os cantinhos. Prontinho, pessoal, já furei aqui, ó, os dois. Aqui agora, vamos fazer aquele processo aí, ó. Você vai colocar aqui, ó, a peça desse jeito aqui e vai marcar o lugarzinho, vai furar, ó.
Vai furar dos dois lados no mesmo rumo. Vou furar aqui. Prontinho, já furei, veja aí, ó. Cerca de meio centímetro da ponta. Vou colocar aí, ó, essa pecinha. Vou atravessar, ó. E também vou colocar a outra pecinha, ó. E vou chegar até aqui, ó, na ponta de cá. Vou chegar o palito até o limite. Prontinho. Chegado até o limite aqui. Vou cortar o excesso que está sobrando. Prontinho. Já cortei o excesso aí, ó. Como vocês podem observar. E agora vou estar colando aqui, ó, a minha peça. Vou simplesmente passar a cola quente aqui, ó, nas duas partes. E vou tentar colar aqui, ó, bem no meio certinho. Vou colocar pra cima assim para facilitar. E tentem colar o máximo no meio que vocês conseguirem aí, ó. Acho que consegui colar no meio. Espero que sim. Vejam aí, ó. Vou dar um reforço de cola. Prontinho, já colei, como vocês podem observar. Veja aí, ó, que está mexendo. Vou deixar mais assim para dentro. E agora vamos para o passo final aqui da nossa escavadeira. E o próximo passo, pessoal, nós vamos fazer aí aqueles estabilizadores que estabiliza a máquina para que ela possa ter força para cavar o chão. Aqui eu recortei um pedaço de papelão com 4 centímetros por 4. Veja aí, eu vou amassar ele para que ele fique como se fosse uma folha fina. Prontinho. Aqui eu vou pegar, ó, e dividir ele de 1 em 1 centímetro. Dividir de 1 em 1 centímetro. Vou dividir do outro lado aqui também. E agora vou estar fazendo riscos nele aqui, ó, de 1 em 1 centímetro. Dessa forma. E desta forma. Vou dobrar em cima dessas linhas. Tem que ficar bem na linha certinho. Tente dobrar exatamente na linha. Para nos possibilitar fazer um cubo com essa peça. Prontinho, ó. E veja aí, ó. Agora é só colar. Beiradinha com beiradinha. E aguardar a secagem. Desta forma aí, ó. Tendo feito isso, ficou uma peça como esta. Aqui eu recortei um quadradinho de 2 centímetros por 2. Vou escolher um dos lados aqui, ó, e vou passar cola. Após ter passado cola, vou colar centralizado aqui neste quadrado. Prontinho. Colei aí de forma centralizada. Aqui tem um retângulo de papelão de 6 centímetros de comprimento por 3 de largura. Vou dividir ele aqui, ó, de 1,5 centímetro em 1,5 centímetro. Aqui, ó, 1,5, 3, 4,5. Da mesma forma, eu vou fazer aqui do outro lado. 1,5, 3, 4,5. Vou ligar todas as partes. Desta forma. Vou apertar o papelão aqui, ó, para que ele vire um papelzinho. Veja, ó, apertei ele tudo.
tirando aquela espessura dele. Veja que ele até emborcou, ó. E aqui agora estarei dobrando em cima das linhas também, para fazer outro cubo. Prontinho. Dobre todas as partes. Veja que aqui, ó, aumentou um pedacinho de papelão porque nós apertamos ele. Então você corta na linha certinho de novo, que é um pedaço de papelão que sai para fora quando a gente aperta. E agora é só colar também esta parte. Vamos colar aí e formar mais um cubo. Dessa forma aí, espera secar. Tendo secado já a nossa peça, nós vamos encaixar aqui, ó. Veja, encaixe dentro da outra, ó. E coloque cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros para dentro. Até que fique desta forma. Você pode colocar cola aqui por dentro para colar a peça. Após ter secado, vai ficar assim. Aqui para o próximo passo, nós vamos aí descascar um pedacinho de papelão. Um pedacinho qualquer aí, ó, de papelão. Dessa forma aí, ó. E vamos estar passando cola aqui na parte de cima. Tendo passado a cola em cima, é só colocar aqui, ó. Dessa forma. Para tampar aquele buraco. E vamos cortar rente aí, ó. Para ficar um bom acabamento. Veja aí, ó. Agora é só fazer mais uma peça como essa. Eu já tenho mais uma peça dessa feita aqui, ó, como vocês estão observando. E aqui para o próximo passo, eu recortei aqui uma tira de papelão de 2 centímetros por 4. E vou estar tirando meio centímetro, marcando meio centímetro de cá e meio centímetro de cá. E agora vou ligar aqui, ó, as extremidades. Nesta forma. Veja aí, ó. Desta forma que vocês puderam observar. Vou recortar essas quinas que estão sobrando. Veja aí como ficou. Vou pegar outro pedaço de papelão do mesmo tamanho. Vou colar nesse para dobrar aí a espessura do nosso papelão. Prontinho. E agora recorto também aí, ó, as quinas que estão sobrando. E veja aí como ficou. Vou pegar aqui a minha peça. Veja aí, vou pegar a minha peça aí. Vou escolher um lado que esteja mais bonito para ficar à mostra aqui. Deixe-me ver. E vou colar aqui, ó. É bom observar que tem que ficar na altura de pegar aqui, ó. Vamos colar bem aqui, ó, na quina de baixo, ó. Vou pegar a cola quente, a minha peça, passei cola na extremidade mais fina e vou colar aqui, ó, desta forma. Veja que eu colei bem aqui, ó, na partezinha de baixo. Observe para ver se vai dar para colar aqui, ó. E agora é só passar cola aqui também. E colar lá, ó, bem no meio. Pode até cobrir aí o palito aí. Vou colar o outro do outro lado também. Prontinho, pessoal, já colei dos dois lados, ó, como vocês podem observar, ó. Estabilizador dos dois lados. E agora falta só o escapamento. E para o escapamento, eu recortei aqui, ó, um quadrado de papelão de 4,5 por 5. No sentido aí, ó, na altura dele vai ficar com 5 centímetros. Vamos quebrar a fibra do papelão aí, ó. Dessa forma, aperta o papelão para virar um papelzinho mesmo. Passa cola quente para dar uma iniciada aí, ó.
de dobra no papelão. Dobrou a primeira camadinha aí, ó. Agora é fácil. É só você dar prosseguimento aí, ó. Prontinho, você pode finalizar aqui com cola quente ou com a cola instantânea. Eu vou preferir fazer com a cola instantânea. Vou aguardar aqui a secagem. Prontinho, veja que ficou um tubinho. Vou pegar minha tesoura aqui, ó, na altura de 1 centímetro e vou dar um leve corte em diagonal. Bem pouco, olha. Observe aí, ó. Veja como ficou. Aqui, ó, vou pegar a parte que saiu e vou colá-la nesta posição. Vou colar com cola quente mesmo. Até mesmo para facilitar aí para mim. Tente colar aí bem certinho, ó. Colou. Agora vamos passar cola aqui, ó. Passei cola aqui. Vamos colocar aqui, ó. Tente colocar ele reto, não deixe ele ficar dobrado acompanhando o capu da nossa retroescavadeira não. Bom, pessoal, e agora está finalizada aí a nossa escavadeira. Nossa retroescavadeira, melhor dizendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. E aí se inscreve no meu outro canal também de animações para me dar uma força. O link vai estar na descrição e também nos comentários. Veja aí, ó, em todos os ângulos a nossa retroescavadeira. Até mais e até a próxima experiência como essa.